Então, vamos lá, boa noite para todos. É um grande prazer ter você com a gente aqui. Estamos na live da Biblos, Viagens e o Negócio. Hoje vai ser complicado. Eu não vou dizer assim que as águas vão rolar, porque é a areia que vai movimentar. Nós vamos diretamente para o Egito Antigo. Vamos aí aguardar mais um minutinho, outro, porque temos muita gente já entrando na nossa live para pensar sobre a realidade do Egito Antigo. Israel, tudo certinho com você aí, preparado para falar do Egito Antigo? A turma está entrando na nossa live, está chegando. Tudo certo. Galera, Tudo certo por aqui, estou acompanhando o pessoal entrando aqui. Hoje vai ter bastante assunto novo e diferente, acho que vai ser legal. pois é, a turma, talvez a gente podia dar um curso hoje de mumificação, né? Eu me lembro a última vez que eu entrei lá no. Não sei o que houve, se você pode explicar, Israel. A última vez que eu entrei no museu lá, o rapaz não queria deixar eu sair, né? Eu Eu tenho que não concordar com o sabia. rapaz, você parecia muito com uma das múmias, né? Mas hoje em dia você melhorou bastante, você Sim, está mais jovem, você entrou no Mar Morto, curou bastante coisa. caramba, o negócio está complicado aí. Ô, tem gente que Muito perguntou, bem, vamos então. gravar de novo, hein, pessoal? Hoje meu celular É isso funcionou. aí. Beleza, tudo certo. Israel terminando a live aí, pode pedir para gravar no IGTV e caminhar, que vai estar tudo certo. Bom, a turma já está aí chegando, nós já temos 7 horas, já temos aí pelo menos 20 pessoas sintonizadas com a gente e a gente quer informar todo mundo que nós estamos fazendo lives da Biblos toda sexta-feira na dupla Saião, Israel e Luiz, falando sobre as epidemias que influenciaram a história, conhecendo as civilizações antigas. Você sabe que a Biblos tem aí o seu compromisso de transmitir cultura, história e Bíblia e enfoque de espiritualidade através de uma experiência direta e intensa nos lugares onde tudo aconteceu. Então nós vamos aí estar nessa sintonia toda sexta-feira, então já marque aí na sua agenda e nós vamos falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, Israel, é o seguinte, o Egito é o bicho, né? O Egito é impressionante. Sabe que eu sempre fiquei surpreso como eu encontrei tanta gente na minha vida dizendo o seguinte: olha, o meu sonho é conhecer o Egito. Ah, eu queria tanto conhecer o Egito. E, de fato, a gente sabe que o Egito é uma civilização antiquíssima, né, que, assim, se calcula, foi unificado há 5.200 anos atrás. Ah, é, nós temos aí os monumentos. Eu estava lá um dia desse, eu conversei com um rapaz, ele me falou de 106 pirâmides reconhecidas, né? O pessoal lembra de Kelps, Kefren e Miquerinos, né? Então, dá uma palhinha para a gente aí, enquanto a turma está entrando, sobre a realidade do Egito Antigo. Que Egito é esse? O que a gente tem de valor, de importância, de expressão dessa que é uma das primeiras grandes civilizações, e vamos ver como é que isso se relaciona com a história, com as epidemias, com a medicina, e vamos ver. Aí a galera está esperando, todo mundo não quer ficar mumificado, então, Israel, vamos desembalsamar o povo. Vamos lá. Beleza. Começando desembalsamando o povo. Vamos falar então um pouco sobre o Egito, mais na perspectiva histórica, né? Por que que o Egito aí é tão relevante e como que ele acabou sendo construído através da história. Para iniciar, né, a nossa conversa, acho que seria interessante a gente pensar um pouco nos três pontos fundamentais que criam uma civilização antiga. Saindo do nosso mundo desenvolvido com eletricidade, com carro, com, enfim, todo o conforto da modernidade, da Revolução Industrial, indo para a Antiguidade, o ponto de uma civilização antiga é a água doce. Mas não é qualquer água doce, o ideal é a água corrente, para manter ela pura. Então, se a gente for para a origem das primeiras civilizações, todas elas vão começar no continente antigo em 4 regiões. Ou é Rio Amarelo,
que é a civilização chinesa, o rio Indus, que engraçado traz o nome da Índia, mas fica na verdade no Paquistão, né? O rio, o Tigres e o Eufrates, que é, digamos, a região da Mesopotâmia, e por fim o Egito, que é a nossa conversa de hoje. Então o Egito ele tem uma fonte de água muito importante, que é esse rio, super relevante, o fato dele ter essa água permitiu uma população muito grande e é a base de qualquer civilização, ter acesso à agricultura e ter pecuária e sobrevivência. Mas tem um segundo ponto muito importante também, que acho que é a interconectividade de uma localização. Hoje a gente conhece o Brasil, cidades grandes que nem São Paulo, só cresceram pela localização. Ela fica num caminho que conecta com as outras cidades e essa posição estratégica faz com que a cidade cresça. A riqueza decorre disso. No caso do Egito, é interessante a gente voltar para a Rota da Seda. Ela começa lá em Nanquim e vai até Istambul, né, a Constantinopla, e Cairo. São as duas chegadas. Só que Cairo tem um segundo acesso. Tem um acesso terrestre e o segundo acesso é o acesso marítimo, saindo de Nanquim pelo oceano, pela Índia, chega também em Cairo. Então a relevância geográfica do Egito ela é absurda, a localização é muito especial. E lógico, Israel está do lado, aquela região ela é muito especial. No mapa de Heródoto antigo, é literalmente o meio do mundo. Então, nesse sentido, o Egito já sai com uma vantagem muito boa, que é um dos maiores rios do mundo, super tranquilo, e ele sai com a segunda vantagem, que é uma localização absolutamente invejável. Agora, se você tem água e você tem uma localização invejável, outras pessoas vão querer essa localização, e eles tendem a invadir com violência e tentam tomar na pancada. E daí o Egito tem uma terceira vantagem muito, muito interessante, que é barreiras naturais, que é o deserto do Saara, é uma ótima barreira. Ou você não precisa beber água por 25 dias, ou você não consegue chegar no Egito, de um lado. E a Península do Sinai oferece também uma outra... Se os hebreus ficaram dando volta lá durante alguns anos, dá para se perder. Então, assim, é um lugar montanhoso, é difícil de atravessar, e o passo de travessia é muito pequeno. E com isso, o Egito ele desenvolve tecnologia militar que defende o solo, eles desenvolvem as carruagens, muita força bélica no foco de arco e flecha, então eles conseguem dominar isso. Então, qual vai ser o desdobramento disso para o Egito? O Egito vai se tornar uma das civilizações mais poderosas na história humana. Na antiguidade ele chegou a ser incomparável, ele é superior à China, superior ao que tinha na estrutura do Império da Índia, era superior ao que tinha até na Mesopotâmia, muito mais poderoso do que Suméria e Acádia. Então essa riqueza, ela surge do fato de sobrar recurso. Não preciso gastar recurso me defendendo, não preciso gastar recurso protegendo a população, sobra dinheiro para investir em obras públicas. Então a gente conhece uma obra muito grande no Brasil, é chamada de obra faraônica, porque não tem comparação o tamanho das obras feitas no Egito por causa do excesso de recurso, dessa opulência, dessa riqueza, pela rota comercial, pelas as cheias do rio, que traziam muito excesso de recurso alimentar, exportava trigo, exportava recursos que vinham tanto da Europa quanto da Índia. Então, essa riqueza vai permitir um crescimento. E quando a riqueza chega num povo antigo, tradicionalmente avança a ciência. Porque essa interconectividade vai trazer conhecimentos da Índia, da China, do Império Persa, dos gregos. Essa ciência vai interferir na civilização, vai moldar o governo, vai moldar a relação com os outros povos. Então, se a gente avaliasse hoje, né, a ONU, o G7, o G20, com certeza o Egito seria aí um G4 dos 4 povos mais poderosos da antiguidade. Isso, sem dúvida, é uma... Não, então, acho que o pessoal ficou com saudade de você, acho que está na hora de você falar alguma coisa. Eles ficaram preocupados que você não ia voltar? Tranquilo, olha. Israel, é o seguinte, eu estava ouvindo você falar sobre a grandiosidade da história egípcia e o que me impressiona muito, eu não sei se eu aceito muito bem as suas explicações, você estava aí dizendo umas coisas aí que eu estava questionando, porque sabe o que me chamou a atenção? Como o Egito é desenvolvido, extremamente desenvolvido, nos tempos mais antigos. Você lembra quando a gente foi na viagem, a gente teve a oportunidade de visitar Saqqara, né? E eu fiquei impressionado, Saqqara ligado ao famoso Imhotep.
Imhotep, né? E quando a gente chega em Saqqara, quando eu vi aquilo pela primeira vez, meu amigo, sabe o que me lembrou? Me lembrou os zigurates da antiga Mesopotâmia, né? Você está fazendo a conexão, a ligação. E a primeira coisa que me chamou a atenção é a seguinte, é porque há muitos anos atrás o pessoal lia a Bíblia, né? E você sabe que lá em Gênesis 50 fala de José no Egito. E quando fala que os médicos vieram embalsamá-lo, né? Só que a palavra médico lá é a palavra médico usada em Israel hoje para médico normal, a palavra rofê. A mesma palavra, rofaim, a primeira ocorrência na Bíblia. Aí quando você lê isso, nos tempos muito antigos, antes de Napoleão conhecer o Egito, imagina que naquele tempo, né, médico fazer uma coisa dessa. E aí, o que a gente vê, isso me impressionou muito, é o grande nível de desenvolvimento e progresso, né, que a gente tem aí nesse contexto da época de Saqqara, que se calcula 2700 a.C., e quando a gente chega na quarta dinastia, né, de Kelpis, Kefren e Miquerinos, aí, 2500 a 2300, olha, Kelpis, 146 metros de altura. Que coisa impressionante é o nível de sofisticação do Egito. O pessoal que viajou com a gente da Biblos, dá uma passeadinha naquele museu do Cairo, a gente sai dali meio que falando sozinho, né? É tanta coisa impressionante, extraordinária. E me diga uma coisa, na sua opinião, você falou da localização, lembrei do Heródoto falando que o Egito é um presente do Nilo, né? Falou dessa questão das defesas naturais, mas o que mais você pode dizer da grandiosidade assim, de faraós importantes, de referências aí que você pode dar para a nossa galera da Biblos aí sobre o Egito? Bom, uma coisa acho que é interessante de entender um pouco a história do Egito, o que você falou, o Egito é muito antigo, 5.000, 2.700, então tem diversos Egitos. Eu acho que, avaliando um pouco essa transição histórica, é difícil, na antiguidade, definir onde está o centro de poder. Acho que isso é muito fácil de entender na Grécia Antiga, né? A famosa polis. O que é a Grécia Antiga? Não existe a República Grega com presidente, eram várias pequenas cidades que na sua região exerciam muito poder. Da mesma forma, o Nilo é muito extenso. O Nilo hoje, ele, contando os afluentes, são aproximadamente 10 países, né? O Sudão separou, é muito país que o Nilo passa, começa quase no meio do continente africano. Por causa disso, é impressionante essa extensão. As cidades que vão se formar no Rio Nilo são muito relevantes. Então, você fala, por exemplo, Saqqara. Saqqara é uma das primeiras cidades a se formar e é uma das primeiras a ter uma relevância. Então, desses primeiros faraós vão ser da região de Saqqara. E daí o centro de poder do rio vai variando. Vai para Mênfis, vai mudar para regiões mais ao norte, mais ao sul. No final, o Cairo se consolida como um ponto mais estratégico, até pela localização específica. Bem no finalzinho, o rio ele abre para diversas diferentes alternativas, bem em Cairo. Então acaba sendo um ponto mais estratégico em termos de domínio de poder. Mas vai ter uma diversidade de líderes e faraós diferentes que vão influenciar. Um período, acho que a gente vai acabar pensando bastante, que daí já, não sei se vai ser Ramsés, Tutmoses, eu não sei qual que é o faraó que a gente pode considerar. Ramsés tem mais que um, né? Então fica difícil de você fechar qual Ramsés. É que nem Carlos, tem Carlos na Espanha, Carlos na Alemanha. Esses governadores não têm muita criatividade em nome, todo mundo tem o mesmo nome, fica difícil. E ainda Tutmoses, Tutankhamon, são nomes difíceis de lembrar também. Mas o que é interessante pensar é que a região, né, do Egito é super estratégica. E a nossa terra de Israel, que é tão conhecida, que a gente já visitou várias vezes, é lá do lado. E daí eu acho que é interessante a gente considerar alguns faraós que estavam muito envolvidos com a história de Israel, porque, se eu me recordo bem, praticamente um hobby judaico é dar um pulo no Egito. Porque Abraão vai, José vai, até Jesus, todo mundo dá uma passada no Egito. É muito perto, é muito próximo e tem uma relação cultural, né? E acho que isso deveria ser abordado com certeza. Para finalizar em relação da opulência e riqueza, né, do Egito,
você mencionou sobre a ciência, o nível científico de tecnologia militar, de tecnologia de saúde e de gestão governamental era absolutamente incomparável. Então, você falou sobre Saqqara. Do lado de Saqqara tem uma estrutura que é semelhante a um senado, muito semelhante ao senado romano. O que é engraçado é que cada província egípcia tinha uma deidade. Então, vai ser interessante a gente pensar sobre isso, como hoje em dia a gente, pós-racionalismo, pós-iluminismo, tem ciência e tem religião, tem razão e tem fé. Mas há 5.000 anos atrás, tem aquele cara barbudo que sabe umas informações, se ele é sacerdote, se ele é cientista, se ele é Deus, não sei, ele é um cara que entende, a gente tem que confiar no barbudo, né? Então é difícil de você pensar muito uma alternativa. Pensando um pouco nesse cenário, por exemplo, o Senado lá em Saqqara, cada província tinha uma deidade que defendia a província do rio, a província do deserto, das palmeiras, e essa deidade, seja da vaca, a deidade do crocodilo, eram representadas por um sacerdote. E o que é impressionante é que esse sacerdote vira praticamente um senador, que ele defende a província dos crocodilos, mas na prática ele não defende os crocodilos e sim os habitantes como uma representante parlamentar, né? Então o nível de avanço civilizatório que a gente pode pegar do Egito, que reflete nas construções absolutamente gigantescas e no seu modelo de governo e na sua tecnologia de saúde, bélica e de construção, realmente incomparável. É tão impressionante que meia dúzia de pensadores hoje veem uma construção egípcia de 5.000 anos atrás e falam, não, só um alienígena podia ter feito isso. De tão avançado e tão complexo o pessoal acha, não dá, é impossível. Com certeza é mais provável que um ET veio aqui e fez um triângulo gigante na areia do que os egípcios pudessem fazer isso. Então realmente é de outro mundo. É interessante. Para mim, impressionou demais descobrir o fato que a gente quando estuda, né, está dentro de um determinado ambiente, muito ligado à maneira, vamos dizer, mais racionalista e iluminista que a gente herdou. Né? Então, a gente acredita que os antigos são primitivos e atrasados e que nós somos a última bolacha do pacote. Né? E quando a gente vê a sofisticação egípcia mais antiga, a gente vê que esse negócio do progresso tem um pouco daquilo que é chamado pelos estudiosos o mito do progresso. Né? Porque é surpreendente o que a gente tem lá e uma história tão longa, tão detalhada, atravessando milênios, inclusive o pessoal que um dia for viajar com a gente lá, a gente não só tem condição de mostrar o Museu do Cairo, né? E aliás temos umas coisas, sabe que eu conto para eles, eu mantenho um segredo, tem umas coisas especiais para mostrar lá que geralmente o pessoal do museu não mostra, né? Uma coisa legal é que o pessoal está falando aí do Ramsés II, né? É possível encontrar a múmia dele lá até hoje, de diversos faraós. Você pode ver a múmia bem de perto, tipo um palmo e meio do seu rosto. Não aconselho a chegar tão perto, senão você não dorme de noite, que ela é um negócio meio complicado, né? Mas é impressionante ver a relação e a conexão que você bem mencionou que nós temos com a terra de Israel. Né? Por quê? Porque esse império grandioso do Egito, especialmente, né, a gente tem aí uma expansão maior que começa aí nessa transição do Império Médio para o Império Novo, especialmente a partir da época até de Hatshepsut, né? Século XVI, século XV, os egípcios vão subindo, eles entram ali pelo Sinai para explorar minérios, eles vão para a região da terra de Canaã, e a gente vai ver, né, essa questão do caminho terrestre passar pela terra de Canaã. E os egípcios, a gente que vai sempre para Israel, sabe quanta coisa foi encontrada dos egípcios. Quem visita, por exemplo, Jope, né, ou visita Megido, vai ver ali a presença de templos, de espaços, de objetos egípcios. Eu fiquei impressionado, lembra quando a gente foi junto lá para Beit Shan? Você subiu lá no alto, lá no negócio, lá em cima, num lugar completamente inesperado, de repente, ruínas egípcias. Fortificação militar egípcia. Mas o lance é o seguinte, os faraós candidatos do êxodo, isso que é de arrepiar, né? Que morreram, e a gente vê a preocupação com medicina, a gente vê a preocupação
com a questão de lidar com enfermidades em função do avanço de toda a ciência sofisticada, né? Eu estava vendo aí a história do papiro Smith, né, de 1700 antes de Cristo, com um detalhamento médico assim impressionante. Pois é, a gente pode visitar e ver, né, os faraós embalsamados ali diante da gente, mas é possível ver também a famosa estela de Merneptah, ou Meremptah, né, que foi o faraó depois de Ramsés II, né, que tem o primeiro documento que menciona Israel fora da Bíblia. E nós temos muita coisa para informar sobre as famosas cartas de Amarna, que estão no museu, mas só num lugar escondido em Israel, e ninguém acha aquilo ali sem saber o lugar escondido Tem onde que ler com está. uniforme. Tem que ler com uniforme, e elas estão escondidas ali. É mais fácil ler com uniforme do que achar onde elas estão, né? E dá para a gente também ver um pouquinho sobre o Akhenaton, Amenófis IV, com a sua tentativa de revolução monoteísta. Agora, pensando nessa realidade assim, a gente vai ver, é isso que eu não sei se eu devo falar, que o pessoal aí talvez vai ficar pensativo. Olha lá, a cultura do Israel antigo, não do Israel que está na live, do Israel do povo, né? Minha cultura. Né? O Israel antigo, o povo era moldado a partir da sua relação com o mundo à sua volta. Então, por exemplo, egípcios e hititas brigaram e terminaram fazendo um tratado. Depois eu quero que você dê um toque sobre esse tratado. Que tratado foi esse? Esse tratado, né, dessa batalha impressionante que houve entre os dois, teve a base de um documento que foi aquilo que ajudou a moldar o tipo de documento que nós temos para descrição de aliança na Bíblia. Né? A gente vai encontrar também vários elementos da Bíblia que você só entende se você entender a realidade da Mesopotâmia antiga e do Egito antigo também. Né? A deusa Maat, por exemplo, está ligado com o conceito de sabedoria, com aquilo que tem a ver com o peso do coração. Né? Tem alguns elementos que você vê que a realidade da Bíblia se entende nesse pano de fundo. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Sabe por quê, Zé? Eu acho o seguinte, como o Egito era cheio de gente, aliás, foi um país que, na verdade, era multirracial. Gente de toda parte estava lá. Quando os israelitas saem, até um grupo de gente, de mistura de vários povos, fugiu junto com eles ali, entrou no meio do povo. Como era um lugar denso, povoado, uma área assim fértil, razoavelmente limitada, agora eu começo a pensar sobre a realidade de por que na lei de Deus tem tanta orientação sobre o comportamento que deve ser higiênico. Então, deve se lavar em água, deve se afastar do outro, ficar no isolamento. Né? Essa coisa que a gente acha que é muita tecnologia médica moderna, né? De quarentena, de isolamento, de lavar em água, de alguém vir e examinar. Então, assim, eu tenho a impressão que o pano de fundo do contexto egípcio, já que a gente tem história de doenças, epidemias, e, aliás, a história das 10 pragas do Egito, que isso tem a ver com essa realidade. Né? E essas 10 pragas, é importante a gente saber que elas estavam ligadas a divindades, como o Israel mencionou, que a divindade estava ligada geralmente a um animal, ligada a um sacerdote, e quando Deus derrota o Egito e o faraó, ele está dizendo que o Deus único que liberta os israelitas com aliança está vencendo os deuses falsos do Egito, Atom, Geb, Nut, vários deuses envolvidos, Tot, Tut, que fazem parte desse panteão e são derrotados, e, portanto, as pragas, né, que envolvem aí aquela contaminação que atinge o Egito, ela certamente está ligada com isso. Então, Israel, diante disso, o que você pode me dizer aí a respeito desse cenário egípcio? Pode até comentar um pouco sobre as pragas, eu vou dar um enfoque mais teológico do que está envolvido aí. O que você acrescenta na nossa sintonia, Biblos, viagens diretamente
das areias da nossa casa para falar das areias do Egito? Vamos lá, então. Achei muito legal uma coisa que você falou sobre a diversidade do Egito, né? Até para o pessoal saber uma informação interessante. A gente pensa hoje em dia do mercado financeiro, que ele aloca dinheiro. Onde não tem dinheiro, ele entrega, e onde ele tem muito dinheiro, ele cria investimentos. Então, é muito bom para funcionar a sociedade. Antigamente não existia isso. Então, se você pensa, todo mundo estava na era do bronze. Precisa de ferro, para você fazer bronze, você precisa de cobre e latão. Nem todos os povos tinham cobre e latão. Daí, o que você menciona, por exemplo, do Egito. O Egito foi expandindo, fazendo minas, quase entrando em Israel para buscar minério. Uma alternativa para invadir e roubar as coisas é também trocar. Então, se você produz em excesso alguma coisa, você vende. O Egito, por exemplo, produzia em excesso muito trigo. E, então, isso é interessante. Isso faz com que o reino fique muito multicultural. Isso, com certeza, é uma característica fundamental de qualquer civilização, até moderna, as grandes capitais globais, São Paulo, Londres, Nova York. Uma característica é gente falando em todas as línguas, todas as cores, raças, é uma bagunça. Então, pensando nisso, isso é muito interessante. Essa conexão com Israel. Um outro assunto, acho que a gente pode pensar muito, é qual que é essa relação da terra, né, de Israel, da história, do povo judeu, e desse grande reino, grande império que durou muitos anos diferentes e se alterou através da história, mas guardou uma cultura muito forte, né? Se a gente for pensar só na área, por exemplo, de ciência e tecnologia propriamente dito, pega o povo de Israel, é um povo que é nômade, criam animais, tem uma proximidade com os cabritinhos, é muito, enfim, subdesenvolvido, mas eles vão ter uma vantagem. Inclusive, esses cabritinhos que o povo hebreu criava vai ajudar eles muito no decorrer desse vídeo, inclusive, mas isso é surpresa para o futuro. Mas o nível de desenvolvimento é mais limitado, o nível de tecnologia é mais limitado. Quando você tem uma grande cultura agrícola, o avanço é impressionante. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, voltando, né, para essa antiguidade mística e religiosa da antiguidade, quem está doente está espiritualmente enfermo. E quem está saudável está espiritualmente forte. O Deus e o rei se misturam numa unidade onde você menciona o Akhenaton, né? E todo faraó, na verdade, é divindade. E eles podem até alterar um pouco a relação dos deuses com o povo. Por causa disso, o próprio faraó ele é a pessoa mais importante do Egito. E mais importante da sociedade. E daí, se a gente pensa em saúde, é verdade que na antiguidade eles não sabiam identificar o que é vitamina, não conseguiam identificar o que é bactéria, o que é vírus, não tinha microscópio, não tinha tecnologias de hoje, mas tinha o aprendizado da experiência. Então eles sabiam que algumas comidas geravam pessoas mais saudáveis, outras menos, alguns comportamentos. Então o impressionante é que o faraó tomava banho 2 vezes por dia. A higiene de se lavar constantemente era muito forte. Muitos povos até hoje não desenvolveram esse costume, então é interessante pensar que isso não é óbvio e não é todo povo que tem esse costume. Isso estava associado à necessidade de se afastar dos espíritos malignos que iam adoecer, né, esse faraó. Em termos de ciência, de saúde, é impressionante. A dieta do faraó ela era muito específica. E ela era específica para fazer ele ser mais saudável. Então, se a gente compara o nível de avanço, chegaram a ter descobertas, inclusive está no Museu do Cairo, que você mencionou, dá para ver isso, cirurgias que foram feitas na época dos egípcios. Tem um crânio que foi cortado e reconstruído. Quer dizer que o indivíduo sobreviveu a uma cirurgia na cabeça 5, 4 mil anos atrás. Isso é impressionante pensar no nível de avanço dessa ciência. E, naturalmente, um povo nômade, um povo que estava acostumado a viver em tendas, um povo que era muito menos avançado, quando ele entra, digamos, na Nova York ou na Frankfurt, em Paris, em tecnologia, línguas, culturas, ele vai ser impactado por isso e vai ser influenciado. Você mencionou do conflito, né, com os nossos queridos hititas. Um breve relato, né, aquela região lá ela é tão importante que tem uma sequência de povos, hititas, assírios, Babilônia, Pérsia, grego, romano, até o mundo islâmico, né? Só troca de grande império. É uma região muito desejada por esses povos. E o que é engraçado, acho que se não me engano está na ONU esse tratado, o Tratado de Kadesh, que foi um tratado de paz, o primeiro da história registrado, entre o Egito e o Império Hitita, que vem do norte, né, da Turquia, da região da Anatólia, né, antes dos turcos chegarem lá, e eles vão se confrontar na terra de Israel,
E vai chegar um dia que eles vão chegar à conclusão que os recursos para entrar em conflito são mais caros do que o resultado da batalha, eles desistem de ficar em guerra e vão fazer um tratado de paz, né? É interessante que essa estrutura legal, jurídica, montada, né, pelos antigos hititas, os egípcios, vai influenciar até a trajetória de estruturas legais da Bíblia, né? Impressionante que os 10 mandamentos, você pode me corrigir se eu estou errado, né? Mas pelo que eu entendi, a estrutura dos 10 mandamentos, ela usa o modelo do contrato, se não me engano, é hitita, ele é um modelo que já foi influência no povo judaico, né? No povo hebreu. Então é impressionante como essas regras de higiene vão aparecer nas leis judaicas, nas leis dos hebreus, bem quando eles saem do Egito. Vai ter a lei da limpeza do campo, ter regras sanitárias de onde pode usar o banheiro, onde não pode, quantas vezes teriam que ser purificados. Então é muito interessante pensar. A gente às vezes quer ser independente da realidade, mas nós somos frutos, até de certa forma, da realidade onde a gente vive e convive. Deus pode agir, mas dentro desse contexto. Então é muito legal poder entender essa relação, né, do povo hebreu num império extremamente avançado, que vai impactar as leis dos hebreus, vai impactar as regras de higiene e até o comportamento de higiene, a relação com a comida, a relação com a ciência, muita tecnologia. Depois, Davi, por exemplo, vai virar um espanhol militar. A tecnologia militar que ele copia, também aconteceu isso na época do Egito, onde tecnologias que já tinham sido avançadas e desenvolvidas no Egito vão ser encontradas na terra de Canaã, né, que depois vira Israel, muito posteriormente, nessa transição, digamos, a imigração de povos e nessa relação de reinos diferentes. Então é muito interessante pensar que desde o início, a arqueologia é difícil a gente constatar tudo, às vezes eu escuto muito isso, né? Na viagem em Israel, no Egito, o pessoal fala, nossa, mas quem construiu exatamente isso? Foram os escravos hebreus que construíram as pirâmides? Veja bem, as pirâmides são 1000 anos antes dos escravos. Como assim? A gente pensa, o Brasil tem 520 anos, a gente 1000, 2000, 3000, 4000 anos, 5000 anos atrás, nenhum arqueólogo que é especializado pode ter certeza do que aconteceu, porque faz tanto tempo, a gente tem poucos resquícios. Então, o Egito, ele só de período de existência de reino, já dá 2, 3 Brasis de história. É muita história. Então, graças à areia e à falta de água e o calor do Egito, fica tudo preservado, né? Mas, realmente, é uma coisa de outro mundo. Mas acho que é importante isso. A gente tem, lógico, agora seria interessante a gente entrar nas 10 pragas. Eu tenho alguns insights históricos aí para a gente avaliar. A gente já falou sobre a relevância, né, do Egito, a gente falou sobre a relevância com Israel. Deixou curioso. Você tem insights históricos sobre as 10 pragas. Você que está trazendo os gafanhotos aí para entrar no Brasil? Então, a gente trouxe direto do Egito, mandou para o Uruguai, daí agora vai chegar aqui as 10 pragas. O rio Tietê vai ser purificado e vai virar sangue agora. Eita. Vamos lá, como é que é essa história dos insights históricos? Vamos ver o que tem aí. Bom, toda essa história que a gente pode pensar, vou começar com um papiro famoso chamado de papiro Ippur. Os nomes, vai me desculpar, mas são os egípcios, né? Mas esse papiro, ele é muito impressionante, ele é muito antigo, e ele é um tratado, na verdade ele é mais ou menos do ano 1900, entre 1900 e 1800 a.C. Ele é um tratado que basicamente o foco dele é discutir, na verdade, o que é um político ético. Então ele é em formato de poesia, ele vai discutir o que é um político ético. Seria muito bom se o Congresso lesse esse tratado, mas eles não conseguem entender, enfim, sânscrito, egípcio, então, enfim, se nem português direito o pessoal lê, não dá para garantir cuneiforme. Mas o que é interessante desse tratado, ele basicamente fala que um bom governante só vai ser bom se ele controlar os funcionários injustos. Então tem um pressuposto que existe corrupção desde o Egito Antigo. É muito impressionante. Então o primeiro tratado sobre ética política fala, um bom gestor controla pessoas corruptas, que tem um pressuposto que eles estão dentro da equipe. Muito interessante essa perspectiva, né, desse papiro. E daí qual que é a consequência desses governantes corruptos? O colapso da civilização. O que é legal é que esse tratado vai literalmente falar que o rio Nilo vira
vermelho, vira sangue. Então, isso já ressalta, caramba, 2000 anos antes de Cristo, a gente tem um tratado que está falando que o Rio Nilo virou sangue, e isso está associado a uma destruição da civilização egípcia. E tem uma segunda característica nesse tratado, o rio virando sangue, todos os servos vão fugir do Egito. Então é muito interessante, se tem como dar garantia que esse tratado foi feito, se é um relato histórico antes ou depois do êxodo, se ele reflete alguma coisa envolvida com o Egito, a certeza absoluta a gente não tem. Mas o que é muito curioso, o que é muito impressionante, tem um papiro de 4.000 anos de história, deixando claro que um rio ficou vermelho, virou sangue, e que os servos fugiram, é no mínimo de deixar, enfim, a pulga trazendo uma dúvida, uma curiosidade, que dá vontade de até dar um pulo para ver se eu aprendo um pouco a língua antiga. Mas realmente é uma informação muito interessante. E tem um segundo tratado. O segundo papiro, na verdade, é uma compilação de papiros, que eles vão tratar de uma doença chamada tularemia. Não sei se estou pronunciando certo, mas essa doença, ela atingiu a região do Egito Antigo mais ou menos 100 anos depois, 1700 a.C., e ela é semelhante à peste bubônica em termos de efeito, e daí vem aquela surpresa dos nossos queridos hebreus que estavam cuidando do cabritinho, vida simples, queijinho de manhã, queijinho à tarde, queijinho à noite, aquela vida bem tranquila. O que impressiona dessa doença é que ela está presente nos animais. Então, quando os europeus vêm para as Américas, os indígenas todos vão sofrer com doenças que os europeus já têm resistência natural, porque eles conviviam com os animais. O que é curioso é que a maior parte da população do Egito era agricultor e vivia em centros urbanos, por causa do rio. Então você mora à beira do rio Nilo e você vai usar ele quando ele tem a cheia, você vai para casa, quando acaba a cheia você volta para o rio para plantar. Enquanto isso, os hebreus não ficavam nas tendas deles cuidando dos animais. Então, quando eles fizeram estudos, inclusive recentemente fizeram estudos nos corpos, nos animais, enfim, avaliando as doenças que atingiram, chegaram à conclusão que tinha um povo, na época dos iscos, que vivia na região norte do Egito, na capital de Avares, exatamente, na capital de Avares, que é quando eles acham que entrou, como eu falei da rota comercial, possivelmente veio da Índia, ou da região de Meca, região do Sri Lanka, na rota da seda. Chegando a essa doença, ela atinge e vai dizimar a população egípcia, e por incrível que pareça, essa comunidade diferente, essa comunidade que vivia lá, que era semita, geneticamente, não foi atingida no mesmo nível, eles já tinham uma imunidade, porque eles pegaram, semelhante ao Covid, a pessoa pegou, mas não ficou doente. Então eles meio que estavam imunizados sem ter ficado doentes. Então isso vai gerar uma reação. Até tem estudos que afirmam que é muito possível que isso geraria uma punição desse povo. Então associando a escravidão deles, a punição deles, a como que vem essa pandemia. Lembrando que eles associam isso a divindades, a espíritos malignos. Essa pandemia vem e machuca e prejudica o meu povo, então eu vou culpar, que é um hobby global, né? Culpa os judeus por todas as doenças, só porque eles lavaram a mão e não ficaram doentes. Daí tem essa punição que pode estar associada à escravidão deles. Então é muito interessante ter essa avaliação. Aí, mediante isso, o que você acha? Ainda vale a pena ir para o Egito ou ficou perigoso agora? Olha, deixa eu ver como é que está a minha imunidade aqui, porque se tiver como a do faraó, estava boa, porque eu estava lendo material dizendo que o faraó tinha toda uma alimentação especial, tinha todo um cuidado do que comia, para que ele, inclusive até preocupação com coisas, por exemplo, que tivesse vitamina A, né? Para que ele tivesse fortalecido e tivesse como lidar com isso. Então, veja que é impressionante, você está dizendo aí, coisas de 1700 antes de Cristo, você tem uma epidemia significativa que pode ter conexões com a história israelita no Egito, né, com a presença dos semitas, dos Ixos, e eu queria que a gente agora tivesse uma compreensão teológica importante, que não é tão fácil de ter assim. Por quê? Porque quando a gente não conhece história, arqueologia, linguística, a conexão com o que está realmente presente no texto bíblico, a gente imagina que o texto bíblico caiu do nada e ele apareceu lá, né, e que o povo de Israel veio diretamente do céu e desembarcou em Canaã, né? Mas lembre-se que o primeiro hebreu é Abraão, ele vem de Ur dos Caldeus, ele passa pelo Egito, então
A cultura hebraica é o que a gente chama de uma cultura semita-ocidental, que tem um parentesco maior com o mundo da Mesopotâmia, mas que também tem uma relação com o mundo que a gente chama de Camita ou Amita do Egito. Né? Isso quer dizer que para a gente entender uma série de coisas, você tem esse pano de fundo. Você tem Salmo, que ele tem uma maneira de construir essa poesia adorando a Deus semelhante ao que se encontra no monoteísmo egípcio, por exemplo, que uma coisa está relacionada com a outra. A gente vai ver a coisa interessante que os israelitas saem, lembra que os egípcios, Israel mencionou isso, isso tem muita ligação com Gênesis. Quando Jacó chega lá, o José fala, não fala, né? O que vocês estão fazendo? Porque para os egípcios, aquele que trabalha como pastor de rebanhos é um toevá, né? E é uma abominação. Não diga isso porque essa relação existe quando o povo sai. É uma coisa interessante, Israel, é que a palavra hebraica para adorar é a mesma palavra para trabalhar, servir como um escravo, inclusive, a palavra avad, né? Quando Deus fala, né, manda Moisés falar para o faraó, deixa o meu povo ir para que me preste culto no deserto, é para que me sirva, para que trabalhe para mim. Quer dizer, ou você trabalha para o faraó e serve o faraó, ou você trabalha para Deus e serve para Deus. Então, esse lance está presente. E olha, quando o tabernáculo é construído no deserto, a libertação, depois, o que a gente vai ver interessante? O tabernáculo é montado de um jeito que a entrada do tabernáculo era uma entrada em que você dava as costas para o nascente do sol. Uau, a gente não faz isso no mundo antigo. O sol é a principal divindade dessa toda essa região do Antigo Oriente. A gente vai ver até no monoteísmo egípcio surgir, né, essa ideia de um monoteísmo baseado no Deus Sol. Que, claro, o Egito, que não falta lá, se você for, a gente vai descobrir, é Sol. Né? A gente vai ver, né, o Shamash, Deus Sol da Babilônia. Então, a Bíblia até evita, né, quando vai falar sobre os grandes astros, usa até uma outra nomenclatura, chama de luminar, né, chama de outro nome, por causa dessa realidade. Então, o que acontece? Eu estava mencionando um negócio com clareza. O povo hebreu surge nesse ambiente, né, contextual, cultural, e para você entender o sentido do texto, né, a gente vai ver que essas coisas têm conexão. Esse desenvolvimento, por exemplo, eu estava lendo um negócio interessante, Israel. É muito louco isso aí, né? Que diz que o Pitágoras, na época dele, foi no Egito, né? E ele tentou ser aceito um determinado tempo lá, aí o pessoal foi conversar com ele mais diretamente, descobriu que ele não era circuncidado. Aí pegou, não, você não pode entrar aí. Então, o que a gente tem? Eu mesmo já vi a figura diretamente, né, da prática de circuncisão no Egito Antigo. Aí a gente começa a aprender um pouco da teologia ligada com a questão das doenças, as decorrências da epidemia, tudo que está envolvido nesse ambiente, porque aquilo que a gente lê, às vezes, no próprio Velho Testamento, existia no mundo antigo. Só que, na Bíblia, na experiência do povo com Deus, isso adquire um novo significado em função da experiência com Deus, da aliança com Deus. Isso ganha um redimensionamento. Até porque Israel tem o seguinte aspecto: ele é tirado dentre as nações, na sua relação com Deus, para ser o que? Um testemunho para as nações. Né? Então, a gente vê esse elemento interessante, impressionante, e vemos essa conexão assim histórica discutível, não sabe como ligar as pontas aí, entre a história das pragas e a história bíblica, quando nós temos algumas relações, porque no passado, quando alguém falava assim, mas como assim eu ficar em sangue? Isso não acontece, quer dizer, tem até um registro, né, não bíblico, está dizendo que aconteceu uma coisa assim. E outra coisa que muita gente talvez não imagine é que Deus, às vezes, para usar
aquilo que é do seu interesse, não precisa necessariamente fazer uma coisa que a gente chamaria de sobrenatural. E para Deus, o natural e o sobrenatural faz parte do mesmo pacote, né? Então, às vezes, acontece um negócio que a gente enxerga dentro da compreensão de causa e efeito, que a gente vai chamar de fenômeno natural. Então, Deus pode, por exemplo, usar uma grande explosão, né, que deixa tudo escuro e densas trevas. Tem até uma sugestão aí da história da explosão lá de Creta, está relacionado com a escuridão do Egito. Quer dizer, existem algumas conexões interessantes que devem ser consideradas aí. Mas, Israel, tem mais alguma coisa interessante de alguma outra epidemia, algo assim que marcou a história egípcia posteriormente? Eu ouvi dizer que parece que tem mais alguma coisa, ou não? Tem sim, tem mais algumas coisas. Eu acho que dá para a gente pensar, é muita informação, é difícil, às vezes, a gente trabalhar com todas essas informações, mas tem acho que a gente entender a lógica, né? Só resumindo o que a gente pensou e falou, é muito relevante, né? O poder do Egito é muito desenvolvido, então é um lugar muito interconectado. Acho que isso a gente tem que lembrar. Interessante essa questão da interconectividade. Você mesmo acabou de falar sobre essa questão da explosão, por exemplo, vulcânica que aconteceu na região de Creta, na região perto das ilhas gregas. É interessante que tem até uma das teses, tem diversas tentativas de compreensão da realidade, né, que fazem uma conexão das 10 pragas, todas vinculadas a desdobramentos, digamos, naturais, né? O rio ficou vermelho, consequentemente, se foi sangue ou se foi lama, os sapos vão sair. E daí eles vão desdobrar todas as doenças, todas, enfim, as pragas, diretamente uma interligação uma na outra, né? E se Deus usou, se ele não participou, tem um desdobramento natural. Mas é muito interessante, pensando em pandemias, o Egito ele é perfeito para pandemia. Se eu fosse uma pulga, eu ia para o Egito. Porque a localização é muito, muito boa. Tem milhões de pessoas, sempre foi um lugar com uma demografia muito grande. Todo mundo está concentrado no mesmo lugar. É impressionante, a densidade demográfica do Egito é um absurdo. Você tem 97% do território é só areia, e vento, e sol. E 3% é água e gente. Então, é fácil para a doença chegar. E você está interligado na Rota da Seda. Então, se a gente pensar, a gente falou, né, sobre outras pandemias na última conversa semana passada, mas a peste de Justiniano, nossa, aproveitou muito, arrebentou com o Egito, porque fazia parte do Império Bizantino. Lembrando que o Egito é uma região importante, riquíssimo. Além de ter o rio, está conectado na Rota da Seda. É praticamente Singapura, é praticamente Roterdã, está no centro da conexão global. Toda a empresa, o McDonald's teria, com certeza, uma coisa aberta em Cairo na antiguidade, porque, desculpa, eu sei que isso é pecado, mas é a embaixada dos Estados Unidos. Mas todo o negócio global estava no Egito naquela antiguidade, não tem como não estar. E daí o que é interessante, se a gente vê, antes da peste de Justiniano, teve uma outra peste que atingiu o Império Romano, uns 300 anos antes. E ela teve uma força muito grande. Eles fizeram escavações recentemente no Egito e acharam camadas de corpos enterrados no ano 300 que acabaram com cidades todas pelo efeito da pandemia. Então, assim, é muito impressionante pensar como uma região tão rica, tão desenvolvida, tão avançada, acaba se tornando mais fragilizada. Uma pandemia tem muito mais efeito. E uma curiosidade, a gente falou sobre a famosa peste bubônica, a peste negra, que ela é absolutamente desesperadora. Tem várias teses de como ela surgiu. A influência das conquistas dos mongóis, a Rota da Seda vindo do Quirguistão, sendo da China, foi num cerco em Veneza, tem várias teses. Uma das teses, que é muito interessante, é que tem um tipo de rato preto que mora na Índia, mora no Egito, mora na Europa, e ele curte barco, aparentemente. E tem uma pulga específica que gosta desse rato, e quando ela fica infectada pela peste, ela fica com muita sede. E já que o Nilo não vira sangue todo dia, ela vai para o pescoço das pessoas. E daí transmite a peste bubônica. Uma das teses que é impressionante é que existe a possibilidade da peste bubônica, que massacrou a Europa, ter vindo diretamente do rio Nilo. Porque ela teria entrado via Rota da Seda, via Índia, dado um passado pela Etiópia, talvez por Meca, região dos árabes, e daí chegou no Egito e entrou na Europa. É impressionante essa possibilidade e ela é real. Então, se a gente for ver o Egito, as 10 pragas só foi o começo, porque o que teve de pandemia naquela região é impressionante. E um marco, acho interessante, a gente falou sobre isso na última vez, sobre o bizantino, sobre o poder. O povo hebreu ele acabou ficando com o livro, né?
e o povo egípcio tinha o rio mais estratégico. Se eu tivesse que escolher hoje entre a terra de Israel ou a terra do Egito, claramente eu ficaria com o Egito. Israel é bem pior. Tem inimigo para todo lado, não tem barreira natural. Até hoje tem inimigo para todo lado. Assim, realmente os caras ficaram com uma terra um pouco pior. Você vai comparar o Rio Jordão, pequenininho, mas tem que ter muita fé em Deus para acreditar que o Rio Jordão é melhor que o Rio Nilo. Mas é impressionante como a vantagem está no Rio Nilo. Em conectividade também, até hoje, o canal de Suez é muito mais estratégico. Então, pensando no poderio humano, na tecnologia, no poder, o Egito era literalmente a melhor coisa. Na Guerra Fria, o Egito era melhor que os Estados Unidos e que a Rússia. Eles tinham mais tecnologia. E, comparativamente, não tinha ninguém igual. Toda a fé deles estava nos deuses deles. E o que é interessante é como a praga mostra ao seu rio, que é a coisa mais importante, vira sangue. O desdobramento, o efeito disso, todo o seu poder vira nada. E é engraçado que 3.000 anos depois, esse mesmo rio vai transmitir as doenças tanto de Justiniano, tanto a peste que vem do Império Romano 300 anos antes, tanto a peste bubônica. Então, no final das contas, todo esse poderio, toda essa riqueza, toda essa força, né, do Império Egípcio antigo vira simplesmente uma avenida expressa para doenças e todo esse poder fragiliza o reino com qualquer tipo de doença. Então, realmente, acho que essa é a conclusão que eu tiro disso. O que é interessante também, o que é legal do Egito, que é legal de Israel, é que diferente da Amazônia ou, por exemplo, da Índia, onde é muito úmido, tudo isso que aconteceu 2, 3, 4, 5 anos atrás está preservado. Então, o que é mais impressionante é que a gente pode ir lá trocar uma ideia com o Ramsés, dá para trocar uma ideia, enfim, ver as construções. Você falou sobre a prática da circuncisão, né? Você faz o roteiro no Rio Nilo, tem diversos templos, né? Que ficam no rio, e nesse templo tem trechos de hieróglifos dedicados a traduções de saúde, né? Então tem hieróglifo que demonstra, né, a circuncisão, tem de cirurgia, tem de embalmação, de higienização. É muito, muito impressionante. Dá para ver tudo isso. O nosso tempo vai acabar e deve cair a conexão nos próximos minutinhos aí, né? É verdade. Tá bem aí, a gente quer agradecer. Olha, tem muita coisa legal do Egito. Israel continua vivo e continua sob a graça de Deus, e você vai conhecer o Israel vivo. Quer conhecer o Egito antigo? Pode vir com a gente na Bíblia, você vai ver o Nilo, vai ver as peças do museu, vai conhecer o Mar Vermelho. O pessoal que tem muita fé, pega leve, senão vai que abre de novo, né? Tem o Egito cristão, o Egito copta, tantas coisas impressionantes, a questão dos manuscritos bíblicos, não tem nem tempo, uma live, nós vamos falar sobre isso, né? E convido você a entrar aí no canal da Bíblos. Também tem o site novo, Luiz Saião, tem o novo YouTube, Luiz Saião, e da Bíblos. Então curta, inscreva-se, porque você vai ter todo tipo de informação. Também agora no Insta da Bíblos Viagens, esteja com a gente, porque a gente fica conectado, que assim que passar esse momento aí, muita gente, né? Converse com a Bíblos, a Raquel tem um plano lá especial que está programando as viagens para o ano que vem, e de uma maneira muito sensata, muito adequada, muito pensada, assim. E obrigado aí, Israel, obrigado você que está com a gente, e fique ligado aí porque tem tanta coisa interessante e especial sobre a história antiga, sobre a conexão com a Bíblia e sobre aquilo que serve de lição para a nossa vida. O pequeno de Israel, Israel está de pé. O Israel aqui também está de pé, né? E o Egito Antigo é só no museu, tá? Obrigado, abração para todos aí. Deus abençoe, Israel também. Abração. Obrigado, pessoal. Acho que é isso. Então eu vou desligar aqui. A gente vai salvar isso aqui para o pessoal que quiser ver depois também. E semana que vem tem outra, né? É isso aí. Sexta-feira, 7 horas, nós vamos já anunciar qual tema nós vamos tratar, mas vai ser as pandemias, as epidemias da história e a sua importância para o nosso entendimento da vida e da fé. Valeu, então, pessoal. Abração aí, até a próxima.